E aí, você já pensou quando se caracteriza a desobediência ao semáforo? Vamos ver. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto bem peculiar, bem interessante, que parece óbvio, mas você verá que há um monte de peculiaridades a respeito do assunto, que é a desobediência ao semáforo, previsto no artigo 208 do Código de Trânsito como infração de natureza gravíssima. O que eu estou dizendo? Quando efetivamente se caracteriza essa infração de desobediência ao semáforo. Por que eu estou dizendo isso? Você imagina que você está se aproximando de um cruzamento semaforizado e a luz vermelha do semáforo ela estará sendo acionada. Então você tem vários momentos de aproximação desse cruzamento. Então, por exemplo, você tem a faixa de retenção, aquela faixa na transversal, em que ela vai delimitar, em tese, o local que você vai imobilizar o veículo. Mas a questão é, e se você parar sobre a faixa de retenção, caracteriza a infração? Não se caracteriza por infração nenhuma. Então, só vai caracterizar uma outra infração a hora que você estiver parado sobre a faixa de pedestres ou a faixa de segurança, que é aquela zebrada. Se você conseguir ficar entre a faixa de retenção e a faixa de pedestre, ou seja, quando ela é relativamente afastada uma da outra, ou você está num carro que não é muito extenso, muito comprido, você conseguiria ficar num espaço depois da faixa de retenção e antes da faixa de pedestre, na qual, em princípio, não caracterizaria a desobediência ao semáforo e não caracterizaria também você ficar sobre a faixa de pedestre. Num segundo momento, você faria a imobilização sobre a faixa de pedestre. Nesse caso, existe uma infração específica de você estar sobre a faixa de pedestre. Vamos supor que você siga um pouco adiante nesse cruzamento e fique entre a faixa de pedestre, mas dentro da linha da transversal, ou seja, dentro ainda da guia, sem que houvesse o início da invasão da pista transversal. Ou seja, nesse caso também, em princípio, não haveria a desobediência ao semáforo. Você vai um pouco mais, mas aí você fica imobilizado num espaço que já atinge a transversal, impedindo a movimentação dos veículos que estão nessa transversal. Existe uma regra que diz o seguinte: ainda que o semáforo esteja favorável à tua passagem, mas você venha a ser obrigado a se imobilizar no cruzamento, você deve aguardar, senão vai caracterizar o bloqueio do cruzamento, popularmente sinalizado com aquela yellow box ou a faixa amarela. E tem mais uma questão que se coloca também. E se você passar junto ao semáforo, ou seja, na sinalização semafórica, mas você tem alguns cruzamentos em que o semáforo é antes da transposição do cruzamento e outros que ficam depois do cruzamento, depois da transversal, do outro lado da rua. E aí, já não daria mais para caracterizar com esse critério de referencial da presença do semáforo. Outra coisa interessante para você conhecer: a desobediência ao amarelo não é desobediência, não há infração. A regra para o sinal amarelo é que você deve reduzir a marcha para a parada, salvo se colocar em risco quem segue atrás. Mas caso você faça a transposição na cor amarela do semáforo, não há infração de trânsito por esse motivo. Uma outra coisa interessante de você saber é que quando o semáforo fecha para determinada via, ele permanece fechado para a via transversal pelo menos por mais um segundo. Então, vamos supor, você se aproxima do cruzamento semaforizado, ele atinge a cor amarela, fica por alguns segundos. Balneário Camboriú ficava muito pouco tempo, antes ficavam uns 2 segundos, as pessoas já paravam no amarelo, então vamos supor que fica uns 4 segundos, aí ele fecha. Ele permanece com a transversal fechada por mais um segundo, ou seja, durante um segundo, pelo menos, há um bloqueio total. O que na prática, em termos de segurança, é justamente, ainda que havendo desobediência, se um veículo estiver supondo a 40 km por hora, em um segundo ele vai andar pouco mais que 10 metros, considerando que 36 km por hora são 10 metros por segundo. Então, haveria possibilidade de você fazer a transposição ainda em segurança e mesmo desobedecendo. Por isso, não é recomendável que assim que feche um determinado cruzamento, você já arranque ainda com o sinal fechado. Tá certo? Fica aí algumas peculiaridades em relação ao cruzamento semaforizado. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.